Nunca antes houveram tantos bilionários quanto hoje. Todo ano a Forbes divulga sua famosa lista com as pessoas mais ricas do planeta, e suas fortunas sempre impressionam. Mas e aqueles bilionários que não estão na lista da Forbes? Existe um russo que tem uma fortuna misteriosa e não está na famosa lista. Então a Forbes não é tão confiável quanto ela diz ser. Fique no vídeo que você descobrirá. Muitos chamam a lista de bilionários da Forbes de um concurso de popularidade, uma lista para amaciar o ego dos bilionários que estão presentes nela. E se essas pessoas tiverem razão, a Forbes realmente coloca todos os homens mais ricos do mundo em sua famosa lista anual? Ela coloca todos os magnatas árabes do petróleo ou os famigerados oligarcas russos? A resposta é não, e a própria Forbes admite isso. Mas por quê? O que impede a lista de ser 100% transparente? O motivo é bem simples. Existem muitos bilionários no mundo que chegaram lá por meios bastante controversos. E a Forbes não quer que essas figuras estejam estampadas em sua conceituada revista. Existem também aqueles que fazem um esforço monumental para esconder o tamanho de sua riqueza, incluindo presidentes famosos. Nem todas as pessoas ricas querem que o mundo saiba que elas são ricas, que são poderosas. Alguns preferem manter o poder de sua riqueza trabalhando nos bastidores. Mas para contestar a veracidade da lista da Forbes, primeiro é importante saber como a lista é feita. Afinal, ainda é a lista mais confiável do mundo, e apesar das incertezas, existe um método consolidado para se chegar o mais perto possível da quantia exata de cada fortuna dos bilionários listados. Editores importantes da Forbes já falaram como é uma parte do método e a mais usada. E é mais simples do que você deve estar imaginando. Os bilionários simplesmente entram em contato com a Forbes e cooperam com a revista para chegar ao número aproximado de suas próprias fortunas. Eles disponibilizam balanços financeiros de suas empresas, desde lucros até prejuízos, além de detalharem suas propriedades, sejam casas, carros e obras de arte. Mas e aqueles que não cooperam com a Forbes? Como ela chega à quantia aproximada da fortuna? Esse é um trabalho mais árduo. A Forbes, nesse cenário, coloca mais de 50 repórteres para pesquisarem e determinarem o tamanho da fortuna desses indivíduos. Para isso, eles escolhem um candidato potencial para a lista. Depois, eles entrevistam familiares, amigos e empregados quanto aos negócios que o potencial bilionário está realizando. Os jornalistas observam todos os negócios feitos e até os negócios que são cancelados. Também procuram saber quais bens foram vendidos ou comprados. Eles pesquisam tudo. E é possível dizer que eles conseguem o que querem. Mas nem sempre a Forbes acerta, mesmo sendo a lista mais confiável. E aqui vamos falar de um caso bastante famoso e que depois se tornaria bem controverso. Vamos falar da fortuna de Al-Walid bin Talal, membro da família real da Arábia Saudita. O príncipe bin Talal, sobrinho do rei saudita, foi incluído na lista de bilionários da Forbes em 2017. A revista disse que sua fortuna era de 18 bilhões de dólares. Tudo bem até aí, né? Não, aí que está o problema. O príncipe ficou irritadíssimo com a Forbes e a chamou de mentirosa, pois, segundo ele, sua fortuna era 10 vezes maior que a divulgada pela Forbes, o que faria com que sua fortuna fosse de mais de 180 bilhões de dólares em 2017. Se esses números fossem reais e a Forbes os incluíssem na lista, faria de bin Talal o homem mais rico do planeta. Porém, é claro, se isso também não incluísse os seus outros familiares, membros da poderosa e rica família real saudita. E por que a Forbes não a inclui a realeza da Arábia Saudita em sua famosa lista? O primeiro motivo é o próprio príncipe bin Talal. A Forbes decidiu, depois do príncipe contestar a lista, nunca mais incluir nenhum membro da família saudita. Porém, esse é um dos motivos. O segundo é muito mais simples. A Forbes admite que não consegue quantificar qual o real tamanho da fortuna da realeza da Arábia Saudita. Estima-se que a fortuna acumulada entre todos os membros reais ultrapasse a casa do 1 trilhão de dólares, talvez 2 trilhões. Além de ser difícil precisar o real valor, a Forbes também esclarece que não dá para saber de onde exatamente o dinheiro vem. Boa parte do dinheiro vem de pura corrupção. E é aqui que chegamos no caso mais emblemático da polêmica família real da Arábia Saudita. Tudo por culpa do príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman. E o que ele fez? Ele iniciou, com a autorização do rei, uma enorme campanha anticorrupção. Ora, e qual o problema disso? Você pode perguntar.
O problema foi que ele simplesmente prendeu vários bilionários sauditas. A campanha precisava arrecadar 100 bilhões de dólares, porque assim o Estado conseguiria combater o crime de corrupção. E ele prendeu os bilionários em um hotel extremamente luxuoso, com 492 quartos, justamente para arrancar deles o montante necessário para a campanha anticorrupção. Pelo menos 3 bilionários que já haviam aparecido na lista da Forbes foram detidos pelo herdeiro do trono saudita, incluído o príncipe que nós já mencionamos no vídeo, Al-Waled bin Talal, preso pelo seu próprio sobrinho. Dias depois, eles foram liberados, porém foram proibidos de dar entrevistas por um longo tempo. Você pode estar se perguntando agora, e a família real britânica, a realeza mais conhecida do mundo? Eles são muito ricos sim, mas nem perto tão ricos quanto a família real saudita. Estima-se que a fortuna da família chefiada pela rainha Elizabeth II seja de 88 bilhões de dólares, mas isso é muito difícil de ser mensurado. Por uma razão simples, todas as propriedades e riquezas que nós vemos os membros da família real desfrutarem não são exatamente deles. A riqueza da família real é da coroa britânica. Quem detém a coroa detém o controle da riqueza. Alguém poderia argumentar, então a rainha Elizabeth tem uma fortuna de 90 bilhões? É um argumento razoável, mas não é a verdade. A fortuna não é de uma pessoa. Só está sendo de uma pessoa temporariamente, mas que será da coroa para sempre. No início do vídeo, eu falei que até mesmo presidentes e líderes mundiais possuíam riquezas que não gostariam que o mundo soubesse. Mas quem são esses líderes? Algum deles está vivo? O mais notório caso de ditador que possuía uma vasta riqueza é Muammar al-Gaddafi. Sua fortuna era avaliada em mais de 200 bilhões de dólares, por volta do final dos anos 2000, antes da Primavera Árabe explodir. O que aconteceu com o Gaddafi? Bom, se você tem uma boa memória do que aconteceu com o mundo no ano de 2011, talvez se lembre dos acontecimentos da Primavera Árabe. Vários países árabes foram consumidos por protestos gigantescos de sua população, raivosos com seus presidentes, que governavam os países há 20, 30, 40 anos. A Líbia, que vivia sob a ditadura de Muammar Gaddafi, foi um desses países, e o maior exemplo do poder revolucionário daquela primavera. E o que aconteceu com Gaddafi? Ele morreu. Mas o grande ponto é como ele morreu. Nas ruas, enquanto se escondia de sua própria população. Ele estava vestido de forma quase irreconhecível, como alguém sem teto, pois era isso que ele era, no fim. Então, é comum que digam, Muammar Gaddafi morreu sendo o homem mais rico do planeta. Mas isso não impediu ele de morrer na sarjeta. Mas e o presidente vivo que tem uma fortuna inacreditável? E o russo de fortuna obscura que não está na lista da Forbes? Quem são eles? Bom, não são eles. Essas duas pessoas, na verdade, é uma só, e você com certeza conhece. Afinal, ele é provavelmente a pessoa mais conhecida do mundo hoje, Vladimir Putin. Sua fortuna é um segredo praticamente guardado a 7 chaves, já que o presidente russo mantém sua vida em mistério. Além disso, alguns alegam que sua fortuna foi conquistada por meio de muita corrupção, mas muitas fontes alegam que Putin tem grande participação em várias das grandes empresas russas e que ele usa essas empresas para conquistar ainda mais influência em cada aspecto do país. Sendo assim, diante dessas hipóteses, estima-se que a fortuna de Putin seja superior a 100 bilhões de dólares. Mas esse é um número até um pouco conservador. Outros analistas chegaram a falar que a fortuna do presidente russo já passou da casa dos 200 bilhões de dólares. Isso faria dele o homem mais rico do planeta. Parece que ser o homem mais poderoso do mundo não é o suficiente para Putin. Quer saber mais sobre a misteriosa vida de Vladimir Putin? Então clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que eu vou te contar tudo. Prometo que você vai gostar. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.